Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico. Olá, bem-vindos ao especial jurídico do Giornale. A partir de agora, você acompanha uma entrevista com o eminente desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Giornale está no ar. Volkswagen. Na Genki, estética não é sobre mudar quem você é. Trabalhamos com tratamentos de pele que promovem saúde, viço e beleza real, cuidando da pele de forma profunda, responsável e personalizada. Nosso objetivo é elevar a sua autoestima, trazer confiança, bem-estar e fazer com que cada pessoa se reconheça no espelho feliz e satisfeita com o que vê. Genki, beleza com propósito, cuidado e resultados que refletem por fora o que você sente aqui dentro. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim, seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Nossa cooperativa ela chegou no estágio que está hoje graças a um trabalho contínuo, repetitivo de investir em pessoas
e se preocupar com o cliente. A acreditação é um processo de certificação da ANS, né, de gestão de excelência. É a validação de uma gestão estratégica consistente. Nada mais é que o coroamento de um trabalho de décadas, que nós fomos evoluindo. Esta acreditação não encerra um ciclo para a Unimed Santa Maria. Ela representa o início de uma nova etapa com evolução contínua. É um processo de pessoas para pessoas. O mais importante foram as pessoas que estão aqui entenderem a cultura da cooperativa, entenderem a cultura da Unimed. A união e o empenho de cada um fortalece o sistema. Reforça principalmente o nosso jeito de cuidar, a nossa missão, que é centrada no cuidado com excelência para todos. O objetivo sempre, o resultado disso tudo é a entrega, uma melhor entrega para o nosso beneficiário. Uma cooperativa ela tem duas razões de existir, fundamentais. Primeiro é o cliente e depois o próprio cooperado tem que ver nela uma razão de querer ser da cooperativa. Um ser humano para receber outro ser humano. Essa é a essência da medicina e essa é a essência do plano de saúde também. Quando o assunto é diesel, a tradição faz a diferença. Há mais de 20 anos, a empresa Oneide Diesel Center oferece soluções completas para bombas injetoras, mecânicas, bicos, turbinas, programação eletrônica e muito mais. Com uma equipe especializada, diagnóstico preciso e equipamentos autorizados Bosch, você garante peças genuínas, padrão de qualidade e a segurança que seu caminhão, máquina agrícola e caminhonetas precisam. Oneide Diesel Center, BR 392-3300 em Santa Maria. Ligue 3211 4040 e fale com um especialista. Oneide Diesel Center. Energia. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio Oneide Diesel Center, Vinter Soluções em Tecnologia, Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Minha Lavanderia e Restaura Jeans, DB Graus Gesso Acartonado, CDL Santa Maria, Léo Casa e Construção, Facas Coqueiro, Humor Amor Build, Sul Contábil Assessoria Empresarial. Olá! Nesta edição histórica, o Giornale recebe uma das personalidades mais relevantes do cenário jurídico contemporâneo do Rio Grande do Sul, o ilustríssimo desembargador Ulisses Fonseca Lousada. Após mais de 3 décadas dedicadas à justiça e mais de 1.700 julgamentos presididos no Tribunal do Júri, o magistrado assumiu, em 1º de junho de 2026, o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma ascensão construída pelo mérito. Reconhecimento a uma trajetória marcada pela firmeza, pela erudição jurídica e pelo compromisso inabalável com o Estado democrático de direito. Responsável pela Vara de Execuções Criminais da região central e pela primeira vara do júri da comarca de Santa Maria, onde foi diretor do fórum por 3 gestões. Consolidou-se como uma das mais respeitadas referências do judiciário gaúcho, com atuação em júris de alta complexidade, incluindo as fases derradeiras de um dos processos mais emblemáticos da história recente do país, o caso da Boate Kiss. Em 2024, também integrou a coordenação do processo eleitoral municipal.
Natural de Rio Grande, é doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Professor adjunto da UFSM, pesquisador, conferencista e escritor, o agora desembargador construiu uma trajetória que transcende os tribunais e alcança o campo acadêmico e científico. À frente do Centro de Referência em Estudos sobre Educação e Formação Humana no Sistema Penitenciário Brasileiro, certificado pelo UFSM e pelo CNPq, torna-se voz ativa na reflexão sobre justiça, educação e cidadania. Uma vida dedicada ao direito, uma trajetória que honra Santa Maria, um nome que passa a integrar os registros maiores da justiça gaúcha. Meus cumprimentos ao senhor, nosso ilustre desembargador. Sua promoção por merecimento é motivo de muita honra para todos nós. É um momento importante para o Giornale e para a TV Santa Maria, para toda a nossa audiência que tem a oportunidade de acompanhar a sua trajetória e extraordinária densidade jurídica e humana. É um momento significativo para Santa Maria, a sua posse, e para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ganha sobremaneira com a sua chegada. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Mais uma vez é um prazer imenso me encontrar nesse programa contigo, Giovanni. Um programa, o Giornale, que já tem tomado conta da nosso cotidiano aqui da cidade de Santa Maria. E sempre quando sou convidado eu me sinto bastante honrado, E com muita alegria eu sempre venho aqui e continuarei sempre vindo, Todas as vezes que tu achar que é importante, que eu traga alguma fala, que a gente converse alguma coisa a respeito. Muito obrigada pelas suas considerações e o nosso veículo estará sempre à sua disposição. Será um prazer divulgar tudo o que acontece agora, então, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dr. Ulisses Fonseca Lousada, após mais de 3 décadas dedicadas à magistratura criminal, o senhor chega agora ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. E em termos humanos e institucionais, o que muda para o senhor na sua forma de ver a magistratura ao deixar a primeira instância e passar a ocupar uma cadeira de desembargador? Eu decidi essa caminhada bem recente, eu não tinha essa visão. Eu, desde que entrei na magistratura, há algum tempo atrás, eu nunca pensei em promoção, em mudança de locais onde eu me encontrava, Sim. Porque a magistratura realmente, eu me apaixonei por ela. Desde a comarca que eu entrei, eu pensava sempre em continuar ali. Eu só pensava diferente quando eu era promovido, ou de alguma forma, a gente na própria carreira como juiz substituto, fica substituindo em vários locais, em várias comarcas. E aqui em Santa Maria mesmo, algum tempo atrás, eu nem pensava em ir embora de Santa Maria. Santa Maria faz parte da minha vida, eu sou cidadão santamariense, Eu tenho 2 filhos nascidos em Santa Maria, tenho 2 netos nascidos em Santa Maria, então Santa Maria faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada, faz parte do meu percurso. E eu tenho um profundo amor por Santa Maria. Talvez o local onde eu mais tive presente seja Santa Maria. A própria minha terra onde eu nasci, meu torrão de areia, eu talvez não tenha ficado tanto tempo como fiquei em Santa Maria. Não digo temporalmente, mas efetivamente, de uma forma mais concreta. Sim, uma carreira consolidada. Não, amigos. Uma vida. E, evidentemente, a minha terra foi onde eu nasci, onde eu tenho meus parentes, tenho meus amigos, A gente fala dos amigos de infância, Os locais para onde eu gostava de ir, e time de futebol que eu torcia. Enfim, aquela infância que a gente tem, que a gente sempre carrega durante a caminhada. Mas a minha efetividade realmente foi aqui em Santa Maria. E muitas pessoas dizem que eu sou um santamariense, e eu sou um santamariense. Tanto que quando eu estou indo agora para o tribunal, quem vai é um santamariense. Você já é considerado cidadão santamariense, depois de tantos anos, mesmo sendo natural de Rio Grande. Não, eu tenho título de cidadão santamariense.
Eu sou cidadão santamariense. Já há bastante tempo, hein? Então, eu sou uma pessoa, hoje, um representante, um juiz, um magistrado de 2º grau, oriundo de Santa Maria. Doutor Ulisses Lousada, na primeira instância, o magistrado ele vive o drama humano de maneira imediata, de maneira direta. Já no tribunal, né, há também a responsabilidade de construir entendimento institucional, a utilização de jurisprudências e de um sistema, de uma direção, de todo um sistema de justiça. Isso aí muda bastante em relação à primeira instância nessa sua nova posição. É que a nível pelos dias que eu tive lá presente, né, a gente vai sentindo o ambiente, conhecendo o ambiente, que é uma estrutura completamente diferente, né? Como juiz de 1º grau, a gente julga, tu é o juiz, tu tem que decidir. No 2º grau, a gente já julga de forma de colegiado. E, então, a responsabilidade, não que seja menor, mas ela é mais em conjunto, né? E a apreciação talvez seja um pouco mais apurada. E, na verdade, tu vai trabalhar em cima de decisões de juízes de 1º grau. Sim. Com leituras, enfim. Mas é uma oportunidade que eu vi, eu achei que a minha leitura, que a minha primeira visão ia ser diferente do que realmente eu penso agora, né? Eu penso que é um momento em que eu precisava, eu acho que era essa a minha caminhada. Eu até um certo tempo agora, depois de ter feito esse concurso, porque é um concurso, né? A gente disputa com outros colegas, né? E eu tive a felicidade de conseguir por merecimento. E eu não tinha ainda essa visão, essa leitura que eu tenho hoje, porque eu acho que chegou um momento. Eu sei que Santa Maria precisa de mim, eu também preciso de Santa Maria, até no sentido de vir ajudar as pessoas. Claro. Aqui. E eu estou sentindo hoje que eu passo nas ruas, as pessoas que eu nem as conheço, né? Elas vêm, se abraçam em mim, e tem algumas instituições que há muitos anos eu venho ajudando, né? E se preocupe se eu vou continuar ajudando, eu estou dizendo aqui, ao vivo e a cores, eu vou continuar ajudando as mesmas entidades que eu venho ajudando, e algumas mensalmente, vou continuar enquanto eu tiver condições, continuar ajudando a todos, como eu sempre venho fazendo já há algum tempo. Então não tem que ter preocupação nesse sentido. Vou continuar sempre levando a bandeira de Santa Maria. Eu estava dizendo agora numa reunião que nós tivemos lá no tribunal, que estava o presidente, o corregedor-geral e outros desembargadores, o 1º grau ele está tatuado em mim. Tá? Ele está tatuado em mim. Sem sombra de dúvidas. Ele está tatuado em mim. Quer dizer, eu vou levar, e muitos colegas nos grupos de juízes de tribunal do júri, né? Eles dizem, poxa, agora que tu está lá, tu sentiu as dores do que é um juiz de júri. Exato. Que é diferente. Eu já participei já fiz parte de várias comarcas. Eu participei, já andei por várias comarcas do interior, já fui juiz de entrância inicial, na intermediária e agora na final. Então eu acho que eu passei por todas as dores que um juiz tem que passar. Então é uma caminhada, né? Então eu sei o que passa um juiz, sei o que são as necessidades da população, do povo, de cidades menores, cidades medianas, cidades um pouco maiores, né? Sim. E quando a gente está numa entrância inicial, nós somos, como se diz, um clínico geral jurídico, né? Nós pegamos tudo que é espécie de fatos que ocorrem na vida relacional que a gente tem que resolver. Eu já fui juiz do trabalho, julgando questões trabalhistas na primeira instância, porque não tinha juiz do trabalho. Então, questões, matérias de competência federal, eu já fui também com marcas de entrância inicial, porque tu um clínico geral jurídico. Isso me traz alguma experiência, alguma caminhada, e esse amontoado de situações que me levam agora a, de repente, poder trazer alguma colaboração, continuando, colaboração para a comunidade, Santa Maria e também para o resto do Rio Grande do Sul, né? Sim, Santa Maria agradece essas suas colocações, essa sua colaboração permanente, né? Então nós estamos diante de uma trajetória longa, é uma experiência acumulada que com certeza vai fazer a diferença agora neste novo momento profissional, né, que ganha uma dimensão ainda mais estratégica. Bem, a sua trajetória revela uma particular
combinação entre o rigor técnico do direito penal, a formação humana e uma profunda reflexão sobre a educação, sobre o sistema prisional. Conhecemos a forma de atuar aqui em Santa Maria, no fórum e nas instituições educacionais também. E em um tempo em que o judiciário ele é frequentemente cobrado por respostas rápidas, celeridade, por respostas punitivas, como o senhor pretende levar ao segundo grau todas essas questões, especialmente essa visão mais humanista sobre a justiça? Uma das facilidades que tem os juízes de segundo grau, os magistrados de segundo grau, está exatamente na sua liberdade, né, maior que a do primeiro grau, de mostrar aquilo que tu entende que é o mais correto, o mais certo, né? E eu tive essa visão, porque eu acho que, e tenho essa visão, não só porque eu trabalho muito na área criminal, e a gente sente as dores do mundo, né? Não só para aquelas pessoas que sofrem as agressões, mas também para aquelas pessoas que, no primeiro momento, são protagonistas dessas agressões. E eu aprendi com isso. Eu aprendi com isso e vou realmente, embora possa haver, no primeiro momento, algumas divergências, né, a nível de colegiado, eu vou tentar, pelo menos, conseguir trazer a minha visão, a minha leitura, né, para os outros pares lá do colegiado, a minha leitura de um juiz que foi bastante tempo, juiz de primeiro grau, varas pesadas, né? A vara do júri é uma vara realmente pesada. Extremamente. E eu vou ir exatamente para uma primeira Câmara Criminal. Talvez a primeira, como se diz sempre, a primeira é aquela que é mais assoberbada, que as responsabilidades são um pouco maiores. Então é uma forma, quer dizer, eu chego lá com alguma caminhada já, com uma visão, e mais ainda porque há muito tempo eu sou professor universitário. Então, alguma coisinha que eu sei de processo penal, eu vou tentar trazer para aquela câmara, ou para a turma, ou para o grupo que eu me encontrar, de alguém que tem uma visão da técnica, né, do processo penal, sim, do direito penal, da criminologia, mas também uma visão fática, né, empírica daquilo que eu passei. Da realidade. Eu me lembro que tinha um advogado aqui, algum tempo atrás, na época de um processo rumoroso que nós tivemos aqui, que me disse que eu estava tentando fazer o meu Código de Processo Penal. Eu nunca tentei fazer o meu Código de Processo Penal, mas eu tenho que fazer uma leitura do Código de Processo Penal em cima da experiência e da caminhada que eu vejo dia a dia, né? Então agora a oportunidade de eu tentar, de alguma forma, fazer valer a jurisprudência daquilo que eu sempre pensei. Perfeito. Então, eu acho que é o momento, sabe? Eu acho que Deus colocou exatamente o momento certo. Eu me decidi, talvez tenha sido no final do ano passado, a respeito disso, eu não tinha. Mas o principal de tudo isso, sabe, Giovana? Eu tenho um resgate. Eu tenho um resgate para com a minha mãe, né? Porque eu entrei na magistratura não querendo vir para a magistratura. Estava muito bem realizado como advogado na minha cidade lá. E a minha mãe insistia, não, mas tem que fazer concurso para juiz. E eu acabei fazendo. E aí depois que eu era juiz... Realizou o sonho da mãe. Exatamente, porque ela era uma professora estadual, dava aula de manhã e de tarde, e ainda fez direito, cursou direito na URGS à noite. Então, às vezes ela vinha de carona, às vezes vinha de ônibus de Canoas para Porto Alegre. Chegava atrasada na aula, né? Ela teve grandes professores, um deles que realmente trouxe essa notícia, essa informação que ela me passou, que era Atos Guzmão Carneiro. Ele dava processo civil para ela na URGS, e quando ele entrava na sala de aula, ele fechava a porta-chave. Ninguém entrava e ninguém saía. A única pessoa que ele deixava entrar era ela, porque ela era professora. Sim. Ela vinha de ônibus, direto, muitas vezes sem jantar, né? Ela era reconhecida, valorizada. Ele deixava, e veja, ela era uma mulher guerreira, forte, a mulher mais inteligente que eu conheci até hoje, e que tinha 3 filhos homens. Olha, se já cuidar de um filho homem já é complicado, imagina 3 filhos homens. Então,
Então, sabe, e ela se formou, fez uma ação só na vida dela, um inventário, e ela chegou a fazer até uma placa. Então, ela não tinha condições de prosseguir na vida jurídica, né? Porque ela era professora e tinha que continuar dando aula, porque ela tinha que sustentar os filhos, tinha que pagar o aluguel do apartamento que ela tinha. Então, eu comecei a sopesar sobre isso, sabe? E era o desejo dela, e eu fui advogado, e hoje penso, talvez até por causa dela, meu pai também era advogado, mas ele tomou um outro rumo na vida, progrediu, mas a minha mãe também, de uma outra forma, né, em cima da profissão dela, numa época que a mulher lutava muito. Era difícil para a mulher, a luta de uma mulher, né? Eu não estou dizendo que hoje seja fácil, porque existe a lei da violência doméstica. Não, é que na época realmente a mulher tinha que ser muito guerreira, e ela era muito guerreira. As dificuldades realmente eram maiores. Muito, né? Ela não tinha computador, não tinha hoje nada. Nós temos uma tecnologia aí. E ela dava aula de história, sabe? Ela tinha que estudar e depois tinha que ler muito. Sim. E ainda fazer faculdade de Direito. Veja, Atos Guzmão Carneiro, outro professor dela, Paulo Brossard de Souza Pinto, quer dizer, pessoas, a URGS na época era muito forte, né? Sim. E ela enfrentou tudo isso, sempre sorrindo, e tinha 3 filhos homens que cuidavam mais dela do que se ela tivesse marido, porque a gente tinha uns ciúmes dela embaixo. Ela era uma mulher bonita, sabe? Então eu achei que tinha uma obrigação para com ela. Tinha um legado que eu devia para ela. E aí fui juiz, e ela insistiu que eu tinha que ser desembargador, e eu, não, mas eu estou bem. As cidades que eu passei, né, Santa Vitória, Pelotas, Rio Grande, eu fui juiz em Rio Grande. Depois aqui em Santa Maria, ela me dizia, não, mas tu tem que ser desembargador. E eu relutei, até que uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, ela faleceu, né? E aí aquela situação começou a bater em mim. E começou a bater em mim, e eu acho que é o resgate que eu tenho que fazer para ela. Eu vou entrar lá no tribunal e eu não vou dizer o que eu vou fazer. Sim. Mas eu vou fazer uma grande homenagem para ela, porque quem está entrando lá é ela. Junto comigo, mas ela que está entrando. Porque ela merece. Você está realizando todos os sonhos de uma mãe. Quando ela faleceu, né, nós ficamos um pouco perdidos naquela situação, mas eu me lembro que a gente até se encontrou. E eu me lembro que eu olhei à noite assim uma estrela, né? E eu realmente sentia que era ela. E todas as vezes que eu penso nela, eu penso numa estrela. E quando vejo uma estrela à noite, eu penso nela. Eu vejo que ela está me olhando. E casualmente o nome dela é Estrela Mary. Estrela Mary. Né? Então é o resgate que eu vou fazer, o resgate que eu tenho que fazer. Acho que essa minha caminhada toda, ela tem, ou tinha, uma previsão, né? Ela tem seus méritos, seu amplo conhecimento, sua trajetória aí inabalável. É um resgate que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é hora de eu continuar ajudando Santa Maria em tudo aquilo que eu puder. Sempre o senhor foi assim? Sempre fui assim. Teve essa condução? Eu nunca... Sempre a mesma pessoa, o mesmo ser humano. Eu não tenho por que ser diferente. E eu nunca fiz ajures, né? Nunca fiz escola do Ministério Público, nunca fiz nem esses cursos na época. Saí da minha cidade lá, tive sorte de passar num concurso. Sim. Enfim, então eu acho que eu tenho que seguir essa caminhada, mas eu acho que o principal de tudo isso, sabe, Giovana, é um recado, porque é possível, mesmo para aqueles que não têm condições de se armazenar de um contingente assim cultural para concorrer. Eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Então, é possível, não precisa ser filho de juiz, filho de promotor, né, para conquistar. Conseguir, e acho que todas aquelas pessoas que também assim o quiserem, conseguirão, né? Eu digo isso na faculdade, basta a gente querer. Claro. E é uma grande força que o senhor traz aqui no jornal, é uma mensagem muito importante para quem quer seguir a carreira jurídica, né, galgar altos cargos no segmento jurídico. E com certeza será muito bonita essa sua homenagem que o senhor fará no momento mais importante da sua carreira. O senhor já passou por vários momentos importantes
Estamos diante de mais um momento profissional extremamente relevante para todos nós, para toda a sociedade, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Voltando às suas considerações iniciais, podemos dizer que o grande desafio contemporâneo do judiciário seja exatamente esse equilíbrio, ou preservar a autoridade sem perder a humanidade. Não é, doutor Ulisses? Nesse sentido, decisões judiciais, elas podem produzir não apenas efeitos processuais, mas efeitos sociais permanentes, dentro da sua visão humanista. Sabe, Giovanni, eu tenho pensado muito a respeito de tudo isso, né? Uma certa maturidade adquirida, não só pela idade, mas também pela caminhada, né? E o que mais me fortaleceu, vamos dizer assim, o que mais me amadureceu foi um contraste muito grande que eu convivi. Ou seja, o juiz de júri, ele é diferente. O júri é diferente, o juiz de júri mais diferente ainda das demais espécies de competência, de jurisdição, e eu já participei de outras todas, né? Sim. E porque ele é um juiz em que o júri é o órgão mais democrático que tem no judiciário. Porque o povo está vendo, né, como o judiciário faz a sua justiça. E ali tudo é ao vivo e a cores, né? O advogado, ele vai lá e se expõe. O promotor vai lá e se expõe. O próprio réu se expõe. E o juiz também. Não tem como vamos parar agora e vamos para o gabinete. Não, é tudo ao vivo e a cores. E aquilo ali realmente é a vitrine judiciária. E vai a júri os fatos que são os mais graves. Tanto que está no primeiro artigo do Código, da parte especial do Código Penal, que é o artigo 121. Ele é o primeiro porque é o mais importante, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos. Todos os outros bens também, juridicamente e penalmente prescritos e preservados, eles são importantes, mas a vida é a vida. E no júri tu vai discutir exatamente se a pessoa praticou ou não um fato contra a vida. Então, ele é muito pesado. Existe muita condenação, né? E às vezes tu tem que trabalhar mais com tecnicismo, mas também tem que trabalhar com humanismo. Mas eu quero te dizer que o que mais me amadureceu é ter conjuntamente, paralelamente, ser juiz do júri e ser juiz da VEC. Porque na mesma proporção em que eu condenava, eu me obrigava a recuperar. E é o que eu venho dizendo sempre na sala de aula, e foi uma coisa um pouco mais imperceptível para mim no primeiro momento, mas é o que eu falava na sala de aula, né? Toda e qualquer pessoa, quando pratica um fato ilícito, um fato criminoso, e realmente ela é comprovado que ela praticou o fato e tem que ser responsabilizada, ela tem que cumprir a pena dela. O Estado tem a obrigação, né, de cumprir e condenar aquele que desvirtuou um fato ocorrido na vida de relação que foi contrário à paz social. É um dever do Estado, mas também é um dever do Estado, é um poder-dever do Estado, mas também é um dever do Estado recuperar aquela pessoa. Então eu em determinados momentos, quase 3 anos da minha vida, eu já fui várias vezes juiz da execução penal, mas nesses 3 últimos anos que eu tive esse compartilhamento do júri com a VEC, me propiciou a colocar em prática aquilo tudo que eu sempre falei na sala de aula. Ou seja, o Estado cumpre a função de condenar, mas ao mesmo tempo ele tem a obrigação de recuperar. E isso me trouxe um amadurecimento, né? Um amadurecimento em todos os sentidos, porque me fez construir a técnica com um aspecto social, com um aspecto humanístico, porque pior que seja a pessoa, ela sempre tem que ter o direito de um dia se recuperar. E como o contrário é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa não praticou nenhum fato na vida, mas praticou um, então ele tem que realmente cumprir aquela pena que lhe foi imposta. Então isso me trouxe um amadurecimento. Parece que seria quase que um preparativo para o 2º grau, porque eu chego no 2º grau exatamente com essa visão, com essa leitura, do que é um juiz que condena e absolve, e o que é um juiz dentro de uma casa prisional que tem que buscar realmente a recuperação daquelas pessoas. Não significa dizer que ele tem que recuperar,
Sim. Não significa dizer que o condenado tem que aceitar aquela recuperação, mas o Estado tem que oferecer para ele. Dentro deste assunto, que eu acredito que poucos magistrados tiveram a experiência, não é, doutor Ulisses, de atuar simultaneamente no Tribunal do Júri e também na VEC, na Vara de Execuções Criminais, aplicando a pena e depois acompanhando todo esse processo dos efeitos concretos da pena, que é dentro do sistema penitenciário, conforme o senhor elucidou. Em relação a este contexto todo, como o senhor moldou a sua visão em relação à culpa, à punição, ressocialização? O senhor comentou que a sua visão hoje é outra, sua percepção é outra em relação a essa vivência. Não, eu entendi a tua pergunta. Eu quero dizer que eu sempre tive essa visão, mas eu nunca consegui materializar para mim. Eu fiz essa leitura agora dessa caminhada que eu sempre fiz, né? Eu sempre tive essa ideia de tentar conciliar, porque eu achava que o juiz, e acho ainda, hoje mais ainda, né, que o juiz não pode ser um terceiro contendor. Ele tem que ser alguém que venha para resolver. Porque se já existem duas partes conflitantes, a pessoa que vai julgar não pode ser uma terceira pessoa que traga uma terceira pretensão, uma terceira visão daquilo. O juiz tem que compor. Essa é a visão do judiciário. Sim. Quando o Estado outorgou ao Poder Judiciário, ou elegeu o Poder Judiciário como um órgão responsável para trazer a paz na vida relacional, né? Aquelas teses do Rousseau, enfim, do contrato social, quando ele fez aquele contrato social com a sociedade, na verdade ele outorgou, ele deu uma procuração para que o judiciário resolvesse esses conflitos. Porque o judiciário serviria como se fosse um bombeiro, né, apagando a chama do fogo social. Então não pode um juiz chegar e aumentar mais, botar mais gasolina, botar mais carvão naquela fogueira que já está estacionada ali, colocada para o judiciário resolver. E isso aí me possibilitou, durante essa minha trajetória, tentar, instintivamente eu caminhava nesse sentido. E hoje eu consigo fazer uma leitura disso, né? Então eu chego no tribunal exatamente com essa visão, com essa leitura. O fato, por mais grave que seja, e tem que ter uma resposta, isso não significa dizer que nós temos que eliminar as pessoas que ali se encontram. É isso. Perfeito. Porque há uma diferença importante entre aplicar a pena e observar seus desdobramentos. Exatamente, as consequências disso, né? E a seguir, continuamos com o especial jurídico e a entrevista com o desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um momento histórico e de grande relevância para o judiciário do nosso estado. Volto em instantes. Os nossos caldos e sopas estão de volta aqui na Carniceria Del Fego. O frio chegou e para espantar o frio a gente fez uma sequência de caldos e sopas de segunda a quinta-feira aqui na Carniceria a partir das 19 horas. E todo dia tem, ó, eu sou apaixonada, sopa de inholine, tem mocotó para quem ama o mocotó, para aquecer bem nesse inverno, caldinho de feijão. Esses são os três que estão sempre presentes. E aí a gente geralmente varia com mais 2 vegetarianos. Hoje a gente tem aqui caldo de abóbora e uma sopa de milho. Com uma sequência de 5 opções para você aproveitar e degustar de noite e aquecer no inverno. A gente espera vocês aqui na Carniceria.
Olá pessoal, aqui é a Daiane da Ótica Norberto. Eu tô aqui na loja da Bozano para dizer para vocês que quem comprar do dia 1 ao dia 12 de junho, nesse mês dos namorados, vai estar participando de um sorteio de uma noite romântica lá na Carniceria Del Fuego. É uma noite totalmente especial aí para os casais e também vai ter música ao vivo e um menu muito romântico e delicioso para vocês. Venha encontrar o presente aí do seu namorado, da sua namorada ou até fazer um óculos novo em nossas lojas aqui na Bozano ou na Galeria Chami para participar desse sorteio maravilhoso que vai ter no dia 12. Esperamos vocês! Olá, eu sou cliente do colchão bioanatômico que eu adquiri com o seu Eduvar Serve. Foi uma das melhores compras que eu fiz até hoje. O colchão é maravilhoso, melhorou muito a minha qualidade de vida e a do meu esposo. Eu super indico o colchão, espero que vocês consigam sentir essa maciez. O conforto é inconfundível, vale a pena e vocês experimentarem essa tecnologia. O meu esposo fica mais na fazenda e quando a gente adquiriu o colchão, foi uma das melhores compras que eu fiz, porque ele resolveu vir todas as noites, ele vem posar aqui na cidade. Para ele dizer assim, ó, a gente tem que sentir e aproveitar esse colchão. Ele é maravilhoso. Ele fez assim, ó, um bem para a alma, para o corpo, para o coração. Esse colchão não tem igual. É a perfeição do colchão. São noites maravilhosas. O sono é restaurado assim, ó. A gente parece que está dormindo nas nuvens. A explicação do seu Eduvar é inconfundível. Vocês compram na primeira, só com ele explicando. O colchão acompanha várias tecnologias, entre elas a massagem. A massagem troca o tipo da massagem de minuto em minuto. Você liga o colchão, ele fica por 25 minutos ligado e vai trocando cada minuto. Se o cliente preferir algum tipo de massagem que se adapte melhor, ele programa e fica só naquele. Além disso, tem várias potências. Você pode ter uma potência mínima, média e mais forte. Fica do cliente que escolhe como ele quer. E do lado que quer também. Se você tem um lado só do colchão, dos dois lados, se quer só nas pernas, quer fazer em todo o corpo, você controla pelo controle. Além disso, tem a energia quântica. A energia quântica existe há 120 anos, já na Alemanha, e um médico conseguiu adaptá-la para o colchão que fazem 16 anos. A energia quântica fica ligada de 6 a 12 horas, como você programa, e ela vai aliviar as dores musculares, é a função dela. Eu desafio que depois de 15 dias que você está usando, se você consegue desligar o aparelho antes de dormir. Porque possivelmente as pessoas dormem antes que complete os 25 minutos de massagem. Você já teve essa experiência? Vamos isso. Depois que a gente experimenta, não consegue mais viver sem. Tu não sabe deitar, sentar na cama sem ligar o aparelho ali. E realmente, a gente dorme antes de terminar a massagem. É para ser usado. Isso está aí para ser usado. Todas as tecnologias que tem disponível no Brasil para colchão, está nesse colchão. É a nossa função há 39 anos, colocar o cliente para dormir uma noite de descanso e recuperação das energias para outro dia.
uma noite inesquecível. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo. Bom, gente, nós estamos aqui com o protetor eletrônico do motor, marca Vigia, onde ele é composto da seguinte maneira. Nós temos o chicote aí, complementa o equipamento, temos uma eletroválvula que corta o diesel, onde se trata de motor parada elétrica ou motor eletrônico, ele corta através de um relé. Nós temos aqui o sensor de temperatura e o sensor de óleo. Também nós temos o módulo onde grava todas as informações necessárias. Onde pode ser instalado o protetor eletrônico do motor marca Vigia? Qualquer tipo de motor a combustão, seja diesel, álcool, gasolina, qualquer um deles, estacionário, veicular, agrícola e de pavimentação. O funcionamento do protetor eletrônico do motor, ele é da seguinte situação. Ele vai desligar o motor tanto por temperatura ou por baixa pressão de óleo, onde vai ter um resultado positivo e vai informar no microteclado o que está acontecendo. O protetor eletrônico do motor, ele é fabricado pela Colven Brasil, em Curitiba, onde a Vinter Soluções de Tecnologia, ela representa essa marca no estado do Rio Grande do Sul. Vai conversar sobre a construção do sorriso do seu filho. Você sabia que a construção do sorriso do seu filho começa na infância? A necessidade de fazer uma avaliação precoce por volta dos 6 anos de idade é muito importante. Nesta idade, nós podemos detectar várias condições que não estão sendo favoráveis. Por exemplo, esta digitalização das arcadas, nós podemos observar que a mandíbula está bem encurtada. Então nós precisamos fazer com que essa mandíbula desenvolva. Nós precisamos mudar a direção de crescimento dela através dos aparelhos funcionais dos maxilares, como por exemplo, esse aparelho, que é o aparelho que projeta a mandíbula para frente. Essa arcada precisa de uma intervenção aos 6 anos, aos 10 anos, para que não chegue na vida adulta esta maloclusão instalada e que precise fazer uma intervenção muito radical, como uma cirurgia ortognática.
Uma das coisas importantes da fábrica de facas Coqueiro é a sua ligação com as tradições gaúchas, porque foram os gaúchos que, ao passo que iam migrando para outros estados, iam levando as facas Coqueiro. Hoje em dia, graças a isso, a Coqueiro está presente em todos os estados brasileiros, com seus viajantes, revendedores, representantes, e tendo uma história muito bonita. Logicamente, como toda fábrica, é uma história de luta, de muito trabalho, de muita persistência, de muita vontade e de muito olhar para o futuro. As facas Coqueiro estão há mais de um século no mercado brasileiro e latino-americano. E com persistência, com força, com vontade, com todo o carinho que nós dedicamos a essa empresa, chegaremos a muito mais tempo. Há 118 anos, as facas Coqueiro produzem facas, chairas, espetos de alta qualidade. E é com orgulho que nós, as facas Coqueiros, estamos presentes em todos os lares dos brasileiros. Os nossos produtos podem ser encontrados em todos os estados do Brasil e também nós exportamos para o Mercosul. Nossos clientes podem encontrar os nossos produtos através das mídias sociais, através da nossa página na internet, do Instagram, do Facebook. Ali, Facas Coqueiro também estão presentes. Todos os nossos produtos podem ser gravados, tanto na lâmina da faca, no cabo, bainha, parte de madeira também, pode gravar para brindes corporativos. Dessa forma, as empresas podem ofertar aos seus clientes um presente de grande qualidade, eternizando a marca da sua empresa nos produtos das Facas Coqueiro. As facas Coqueiro possuem uma grande versatilidade em seus produtos. Contamos com profissionais qualificados, com diferentes tipos de máquinas, para que nós possamos entregar o nosso melhor para todo o nosso público. Utilizamos diversas técnicas para entregar o nosso produto com a excelência que nosso público consumidor merece. Aqui na indústria das facas Coqueiro, nós possuímos máquinas com altíssima qualidade e com tecnologia de ponta, as quais utilizamos para agregar excelência ao nosso produto final. Meu nome é Léo Walter Retzlaff, sou sócio da comercial Léo Materiais de Construção, que nós fundamos em 1982. Há 43 anos aqui nesse ponto aqui, conseguimos evoluir de um pequeno prédio para uma loja já maior, hoje modernizada, uma loja com expositores, com o produto exposto, que o cliente pode passear na loja e pode verificar todos os produtos aí inerentes à casa e construção, né? Desde do alicerce ao telhado, na comercial dá um recado. Eu gostaria de deixar à disposição de todos os consumidores da região, não só para o bairro Perpétuo Socorro, mas de toda Santa Maria, que nós vamos recebê-lo aqui de braços abertos e dar toda a atenção que todo consumidor merece. Então, com alegria, com prazer e com muita vontade de atendê-los, nós aguardamos todos os consumidores aqui para conhecer a comercial Léo Materiais de Construção. Léo Guedes, Makeup Artist, especialista em maquiagem social, colorimetria e visagismo. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós.
Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Em que você acredita? Acredita que a atenção é o começo de todo cuidado e que a saúde é a base para todos os seus planos? Como você, é nisso que a Unimed Santa Maria acredita. E é por isso que a ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Em 2026, a DB Graus completa 30 anos de atuação no mercado exclusivamente em gesso acartonado. Hoje, podemos comemorar esse marco importante por acreditar nessa ideia visionária que entrega conforto com isolamento térmico e acústico para muitas pessoas. Nesses 30 anos, temos certeza que um grande diferencial foi termos um engenheiro responsável por nossas obras, sempre atento às demandas do nosso cliente. Você encontra a DB Graus em várias obras no estado do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio Aires. Estamos muito felizes em comemorarmos 30 anos, realizando obras com eficiência, profissionalismo e qualidade. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio NDC Gastronomia e Eventos, Léo Guedes, Makeup Artist, Ótica Norberto, Doutora Rosane Ticiani, referência em Invisalign, Museartes, Centro de Educação Musical, Carniceria del Fuego, Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Voltamos com o especial jurídico aqui no Giornale e a entrevista com o desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uma trajetória brilhante construída com dedicação à magistratura e pela contribuição expressiva à justiça gaúcha. O senhor costuma afirmar que a lei precisa de efetividade e que segurança pública, educação e saúde são os pilares essenciais da sociedade. Ao assumir o tribunal, quais são hoje, na sua avaliação, os principais desafios estruturais no sistema de justiça criminal brasileiro? Essa é uma caminhada, né, Giovana, que eu venho fazendo há bastante tempo, né? Porque durante todo esse meu período na magistratura, vou botar também na advocacia criminal, né? Advocacia geral, como eu fazia, uma clínica geral também, e também mais para a parte criminal, e não só da advocacia, mas também da magistratura. E também da docência, principalmente a docência também no aspecto da pesquisa, da extensão, né? Algumas palestras que eu fiz. Agora, na época aqui que eu estou em Santa Maria, não fiz tanto, mas antes de chegar em Santa Maria eu era mais participativo, né? De palestras, de conferências, porque eu era um professor universitário, lá na minha cidade, tinha um escritório de advocacia e eu tinha mais tempo para participar do BCCRI mesmo. Eu conheci o Damásio, Evangelista de Jesus, assim, de mesa. Sim. Então eu tinha mais tempo e eu consegui fazer uma formação, vamos dizer assim, jurídica, mas porque não tinha possibilidade, não tinha internet, não tinha estagiário, não tinha essas facilidades tecnológicas que nós tínhamos aqui, mas eu tinha a possibilidade que eu comecei ao magistério superior muito cedo. Eu era um piazito no meio de pessoas um pouco mais idosas, né? Com quem eu aprendi muito.
vivenciei muito isso. Então eu andava pelo Brasil inteiro, tipo aqueles piá faminto por conhecimento. E agora aqui, de Santa Maria, eu não tive muito tempo exatamente por causa do serviço, mas eu sempre vim tendo uma noção, uma procura muito grande de tentar trazer uma resposta para aquilo que a gente vive no Brasil. E no início, quando eu comecei a dar aula, eu não levava o código, eu levava a Constituição Federal, porque eu acho que a Constituição Federal era uma coisa muito importante, sempre foi muito importante na minha vida. E eu trabalhava o direito penal, o processo penal, inclusive eu dei muito tempo aula de teoria geral do processo. Eu fui professor, inclusive, de direito civil. Eu comecei um mestrado na URG em 1988 em processo civil, veja só, e de TGP. Então, quer dizer, eu fui adquirindo eu fui formando um boneco cultural para mim mesmo. E desse boneco que se extrai exatamente essas três flechas que eu entendo a coisa mais principal num Estado, que é a educação, né, a saúde e a segurança pública. E sempre trabalhei com isso. Eu não estou dizendo que as outras coisas não sejam importantes, infraestrutura, enfim. Claro. Mas não adianta ter nada disso se a gente não tiver esses três pilares de uma forma assim concreta, efetiva, com uma resposta que possa trazer uma tranquilidade maior para as pessoas. Só que hoje eu sei que a educação, e nesses últimos 20 anos, eu venho trabalhando muito com a educação, acho que a educação é o único instrumento que pode efetivamente trazer uma recuperação para as pessoas. Não só de recuperar as pessoas, mas também com evitar que as pessoas pratiquem delitos e procurem, pelo menos, ter aquilo que a gente pede tanto, que é a resiliência. Eu me lembro uma passagem do Nelson Hungria, quando ele diz que as pessoas cometem um crime porque elas não têm o tal do freio inibitório. Tu vê uma determinada mesa, uma quantidade imensa de euros. Tu olha para o lado, tu não vê ninguém, está tendo uma pandemia, com certeza não tem câmeras, não tem nada, e a vontade dá de pegar aquilo. E aí tu vai em direção àquilo. Só que quando tu vai pegar, tu diz assim, poxa, mas não é meu. E vai embora. Isso é freios inibitórios. E isso é uma coisa que é fácil de falar, mas na prática é difícil se tu não tiver uma estrutura dentro de ti suficiente para saber que aquilo que não é teu, não é teu. O que é meu, tu luta pelos teus direitos, mas tu também tem que ter a consciência de preservar o direito daquelas pessoas ou aqueles bens que não são teus, que são de outras pessoas. Claro. A pessoa, na verdade, eu entendo isso, que o homem, a mulher, o cidadão, ele tem que ser proprietário da chave, da porta das suas emoções. Ele tem que ser o proprietário dessa porta, da chave que abre e fecha essa porta das suas emoções. Se todo mundo conseguir, ou grande parte das pessoas conseguirem serem proprietárias dessa chave, eu acho que a gente consegue reduzir muito todos os problemas, essas dores todas que acontecem no mundo. E um dos instrumentos aptos, pelo menos na minha visão, na minha leitura, é a educação. E veja, quando eu falo educação, não estou falando em escolaridade. Porque existe uma diferença em educação, escolaridade e cultura. A pessoa pode ser analfabeta, não ter nenhum conhecimento, mas tem cultura, onde ela vive, porque cultura não significa dizer conhecimento, mas vivências, coisas que se aprende, né? Sim. Pessoa analfabeta, mas educa muito bem os filhos, se dá bem com os vizinhos, respeita a comunidade, ela tem uma cultura dela, né? E existe uma diferença muito grande também entre educação e escolaridade. Eu vejo, por exemplo, que a própria Lei de Execuções Penais, ela fala talvez em educação como forma de remissão de pena, de redução da pena. Só que a educação que as pessoas falam, que ajudam a recuperar, ou a remir, ou a reduzir a pena, não é uma educação, é uma escolaridade. Ele diz, não, a pessoa pode fazer o 1º grau, o 2º grau, né, o Enem, o curso universitário. Isso aí não é educação, isso aí é escolaridade. Sim. Educação é muito mais amplo do que isso. A educação,
isso tem muito a ver com o educador. Nós temos que preparar não só as pessoas para serem educadas, mas também os educadores, as pessoas que vão educar alguém. É os educadores ou os professores chegando nas salas de aula e colocando o seu conhecimento de forma com que o aluno tenha que saber tudo aquilo que ele diz, e só aquilo. E depois existe a cobrança. Não. Claro. Não é assim que se educa as pessoas. A educação está exatamente no interagir, do fazer com que a pessoa compreenda e ela consiga interagir contigo. Claro. Tá? E porque as preocupações dos pais estão exatamente nesse sentido, sabe, Giovana? Não, o interesse é botar num colégio bom, que o meu filho passe no vestibular, que o meu filho se forme e seja o melhor da classe, que tenha uma profissão que ele vai ganhar muito dinheiro. Não é por aí a coisa. Isso aí não é educação. Principalmente numa sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade líquida, tem gente que escreve até dizendo que nós vivemos uma sociedade pós-líquida, né? O Bauman trabalha muito bem isso aí. E uma sociedade em que os nossos jovens hoje querem tudo para ontem. Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto e tem que ter uma resposta pronta, né? E existe uma concorrência muito grande de um jovem parar com outro, de um pai parar com um outro pai, não dizendo que o meu filho é melhor, porque o meu filho tem um carro tal, tem a casa tal, o meu filho é mais bonito, enfim, ou a filha, né? Mas não é essa a preocupação, não é isso aí. Não interessa hoje quanto que o aluno tira, a nota que o aluno tira, né? Interessa que ele tem que acertar tudo. E não, como que o meu filho não tirou 10? Por quê que tem que tirar 10? A preocupação não tem que ser essa. A preocupação se teu filho tirou 8, a preocupação tem que ser por que ele errou, como que ele errou e o que ele errou nesses 2 que faltam. Isso é educação. Sim. É exatamente isso. Eu acho que a educação é uma oportunidade que as pessoas têm de se recuperar. Agora, não adianta tu levar para dentro desses estabelecimentos totais. Veja, eu estou falando de estabelecimentos totais, eu estou indo além do presídio. O Goffman tem um livro que ele fala prisões, conventos e manicômios. E ele diz que os presídios é o mais leve de todos. Porque esses estabelecimentos totais, eles propiciam uma transformação no eu da pessoa, que se a pessoa já não tinha um eu, é pior ainda. Pior ainda. Ela acaba adquirindo o eu do estabelecimento. Sim. Então, isso é uma forma de tu aumentar mais a deseducação daquelas pessoas. Né? E a educação pode propiciar isso, mas uma educação e não escolaridade. Só que hoje, eu entendo ainda, trabalho com isso, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado em Direito, exatamente em cima desse trinômio, né? Direito, criminologia e educação, mas hoje o que a gente tem visto que nós precisamos mesmo é de segurança pública. Sim. Porque não adianta tu ter saúde, tu ter educação se tu não pode ser na rua. Então o foco hoje, o direcionamento maior é com referência à segurança pública, sabe? E quando eu falo em segurança pública, Giovana, é aquela segurança municipal. Porque se nós procurarmos enfrentar a insegurança municipal, a gente consegue fazer uma segurança nacional. Não adianta tu querer fazer um plano nacional para resolver as inseguranças municipais. Tu tem que fazer um plano municipal para que esse plano municipal, no seu conjunto, traga uma segurança nacional. Sabe, a direção é exatamente inversa do que essa que está sendo propagada. É a visão que eu tenho, né? Sim. Porque por mais conhecimento que tenha alguém a respeito de criminologia, de segurança pública, de honestidade, que eu sei que a maior parte das pessoas que trabalham com isso tem, não adianta trazer uma pessoa do Pará, que seja a excelência nisso, para resolver o problema da criminalidade de Santa Maria. Porque quem conhece a comunidade de Santa Maria é quem vive Santa Maria. Quem conhece a realidade de Porto Alegre é quem vive Porto Alegre. Quem conhece a realidade de Maceió é quem vive Maceió. Eu não posso fazer um plano geral para todos num país muito grande, um país continental, que tem 220 milhões de pessoas, em que, enquanto num estado é noite, no outro estado é dia. Muda até a espécie de tipo de educação diurna ou de educação noturna. Então, é uma coisa, é impossível, tu entende? É ilógico tu tentar fazer um plano
nacional de qualquer coisa, seja de educação, seja de saúde e principalmente de segurança pública. E hoje a gente precisa de uma segurança pública. Nós precisamos de pessoas na rua. Eu estava falando na semana passada, veja, na época da Copa do Mundo, nós estamos chegando numa Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo, quando ela foi no Brasil, Porto Alegre, durante o mês da Copa, não teve uma criminalidade, não teve um. Por quê? Por que não havia crimes graves em Porto Alegre na época da Copa? Porque havia policiamento, polícia na rua, segurança para todos. E não é culpa das polícias isso, hein? Não é culpa, pelo contrário, a polícia são heróis. Os quartéis são heróis, a brigada militar é herói, a polícia civil é herói, diante de todo o contexto, tudo que eles trazem já de segurança para nós. Nós precisamos exatamente de uma visão efetiva do Estado, né, em abastecer a esses heróis para que a comunidade realmente possa ter uma segurança. Aqui em Santa Maria a gente tem um problema sério com referência a essas casas noturnas, né? Essas casas que... E não é nem o barulho que elas trazem, não é isso, também é isso, né? Mas mais do que isso é quando termina aqueles blocos de pessoas que ficam ali, e ali acontece muita coisa depois do horário do estabelecimento. Então a gente tem muita coisa ainda para tentar resolver, mas fundamentalmente eu acho que a gente tem que ter um plano, mas um plano efetivo, como tu falou. Alguma coisa concreta, sabe? Sim. Não uma coisa que fique só no papel. Porque a própria lei em si, o que é a lei, o Código Penal? É um livro com um monte de palavras escritas. Mas aquelas coisas escritas, elas não vão ter valor nenhum se não tiver efetividade. Não tiver alguém que aplique, que mostre que aquilo realmente tem que ser cumprido. Sim. São importantes suas considerações trazidas aqui. Sabemos que a complexidade é enorme e a sociedade ela cobra rapidez e cobra endurecimento por parte do judiciário, e enquanto esses problemas mais profundos, né, públicos, eles permanecem muitas vezes praticamente intactos. Aí entra a questão que o senhor comentou da saúde precária, também da educação, né, da falta, da questão de evolução na educação, do sistema prisional fragilizado, podemos citar aqui também, e também da reincidência. São fatores que, né, levam a um contexto negativo, e esse contexto que deve ser mudado. Compreendemos que as autoridades estão aí nesse sentido. Eu acredito que sim, né? Agora já não me pergunto mais, porque eu acho que as pessoas já conhecem a minha fala, né? Mas eu já vim algum tempo perguntando, poxa, mas por que os presos, as pessoas que estão segregadas, têm que ter os direitos que os cidadãos não têm? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Acho que é fundamental isso. Cada um faz a sua parte, que no conjunto, se ela for bem feita, a parte de cada um for bem feita, ela consegue trazer um resultado positivo para todos. Exatamente. Mas mesmo, cada um faz a sua parte. Não pode uma pessoa que tem uma ideia querer resolver todos os problemas do mundo, que não. Cada um tem uma tarefa, e essa tarefa tem que ser cumprida. Né? E que no conjunto vai trazer um resultado positivo. Uma diferença. Bem, o senhor é um estudioso nato, não é, doutor Ulisses Fonseca Lousada, e dedicou anos de pesquisa acadêmica ao sistema penitenciário brasileiro. E chegou a defender grandes projetos como a da criação de uma estrutura penitenciária feminina. E também iniciativas relacionadas à PAC. Né? O que mais lhe inquieta nesse contexto, nessa sua inquietude, na verdade, de resolver essas questões por meio dessas medidas e olhar para a realidade carcerária hoje, né? Talvez uma das coisas que eu não consegui realmente efetivar foi isso aí, né? Depois do processo da KIS, né, que eu fui substituído, enfim, eu me foquei, juntamente com o Tribunal do Júri, me foquei na execução penal. E eu ia dentro dos presídios, né? Eu vivia lá nos corredores, nas galerias, nas celas, até porque eu não podia aceitar, e hoje também não aceito,
Como que um juiz criminal condena e não conhece o local para onde ele está condenando e está remetendo, em bom sentido, essas pessoas, né? A pessoa tem que saber onde as pessoas estão indo, não só por um dever de ofício também, porque o juiz da VEC realmente é um outro, ele tem uma outra visão, tem que ter uma outra visão, mas também para saber o que está acontecendo. Poxa, será que existe recuperação? Vamos ouvir quais são as reivindicações dessas pessoas que se encontram lá. Então eu vivi sempre dentro. Desde a época de advogado eu gostava de ver o que estava acontecendo. A realidade. A realidade. A gente tem que o direito ele não pode estar fora da realidade. A gente não pode fazer direito criminal, penal, processual penal, só no gabinete. Tem que... Verdade. O juiz criminal é diferente dos outros juízes. Não estou dizendo que é mais certo ou mais errado, não é isso. Cada um tem a sua função e tem a sua característica, seu foco, sua lupa, né, para a realização daquele trabalho. E eu na VEC estava exatamente pegando essa palavra luca, tipo Foucault, né? Eu trouxe uma proposta no mestrado, pois fiz o doutorado procurando se aquela pergunta que eu fiz, ela tinha ou não uma outra resposta, porque eu fiquei tipo Foucault, né, com uma lupa ligada no panótipo e verificando o que estava acontecendo lá, né, nessas casas, nesses estabelecimentos totais. E o que eu vi exatamente que precisava de uma recuperação. Quando pegamos a VEC, eu tentei colocar uma sala de aula em cada uma das casas prisionais. Não consegui, porque as adversidades são muito fortes, são muito grandes, e tentei instituir uma associação de proteção e auxílio aos condenados à PAC, em que desde o início a gente fez uma audiência pública aqui em Santa Maria, né, na nossa terra, Santa Maria, né? Sim. E achei que a gente iria concretizar, efetivar isso, mas também não consegui. Inclusive, eu discutia na época até o próprio nome, Associação de Proteção e Auxílio aos Condenados. Poxa, o condenado estava errado nisso. Deveria ser aos educandos, aos recuperandos. Uhum. Tanto que eu achei que deveriam trocar o APAC pelo APAR. Porque é para recuperar a pessoa privada de liberdade. Porque não podia ser uma associação para recuperar condenados, sim, mas recuperando-os. Recuperando-os. Né? Reeducando-os. Sim. Enfim. O próprio nome já poderia ser mais positivo. Já deveria ser mais positivo, né? Fizemos tudo que era possível, com a ajuda da Defensoria Pública, Ministério Público, associações, pessoas que eu poderia citar, organismos que eu poderia citar, mas esses organismos me impedem que eu cite, mas sempre no sentido positivo, né? Claro. E a gente não conseguiu. Eu não consegui isso. E outra foi um presídio feminino, que eu acho que é muito importante. Sabe, quando falo em ajudas às mulheres, as pessoas não pensam nisso. Assim. A gente trabalha muito com a superfície. Nós não temos realmente um presídio feminino. Nós temos presídios masculinos adaptados a presídios femininos. E nós iríamos ter. Porque eu ia tentar construir uma casa de recuperação para as mulheres, em que o chuveiro não fosse de 1,80 m, mas fosse 1,50 m. Sim. Tá? Uma casa em que eu acho que as mulheres, mesmo sendo condenadas, elas têm direito a ter filhos. Verdade. E se elas têm direito a ter filhos, elas têm direito a amamentar os filhos. Quem amamenta os filhos tem que ter uma cama de amamentação. Tá? Uma casa em que as mulheres, no final do mês, tivessem, né, ao invés do álcool, tivesse aqueles absorventes para elas usarem, ou seja, um local em que elas se sentissem realmente mulheres. Sim. E se precisasse de alguém que fossem agentes, hoje, policiais, penais, femininos. Era isso que se queria, né? Para que não houvesse essa mistura, às vezes, embora muito bem resguardada pela Polícia Penal, mas que não tivesse num prédio uma parte masculina e uma parte feminina. Foram as duas coisas que eu realmente não consegui. Tentei, né? Mas pelo menos ficou a mensagem. Espero agora eu poder, a nível de segundo grau, né, com um pouco mais talvez de oportunidade, de acesso, claro,
colocar em prática isso. Sim. Eu tenho algumas ideias, não vou transmitir agora, mas eu tenho algumas ideias para continuar com essa caminhada, com essa leitura, com essa visão, não só para as mulheres. Né? Porque eu acho que não são só as mulheres que são vulneráveis. Eu acho até que as mulheres hoje, por mérito delas, né? E a minha mãe, eu sou apaixonado pelas mulheres, eu sou apaixonado pela minha mãe. A minha mãe é minha ídola, né? Porque ela é guerreira, então eu não posso. Não, e é real isso. Eu acho a minha mãe a mulher mais inteligente, nem a mulher, o ser humano mais inteligente que eu conheci. Né? Mais guerreiro, mais lutador, ela é muito inteligente, porque sem toda essa tecnologia ela conseguiu passar no vestibular de Direito na URGS, dava aula de História, dava aula de Geografia, estudava, estava sempre sorrindo, ia no mercado, fazia as compras, enfim, sabe? Ela derruba a ideia de que a mulher é sexo frágil. Não! Sabe, eu não posso falar isso, que às vezes as pessoas podem ter uma outra visão. Sim. Mas a mulher, a minha mãe realmente, e eu acho que muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas mães. Sabe, são muito fortes. Muito fortes. Mas só para não perder a leitura, e eu vou me preocupar com isso sempre, porque a competência lá minha da primeira Câmara é exatamente com referência à violência doméstica. É homicídio, né, em todos os graus, sentidos, faccionados, enfim, feminicídio, violência doméstica, drogas, facções, né, e crimes contra a honra. Eu vou me dedicar a isso. Mas eu vou me dedicar também, eu estou tentando fazer uma caminhada para buscar, ou pelo menos trazer uma leitura daquelas outras pessoas também que são vulneráveis. Claro. Idosos. Quem é que tem foco nos idosos? Eu acho que nós precisamos, na mesma medida, na mesma direção que se caminha e muito bem para a violência doméstica, a violência contra os idosos. Eu talvez não tinha na primeira vara criminal homicídio contra idoso. Será que não ocorre violências contra idosos? Ou os idosos não têm condições de sequer se manifestar que estão sendo agredidos, que estão sendo vilipendiados, que estão sendo, de alguma forma, massacrados dentro desses estabelecimentos domésticos? Será que não? Estava lendo recentemente a respeito da mulher, veja só, que a mulher que mais sofre é a mulher presa, negra, que vive quase numa escravidão dentro dos presídios. Isso é realmente muito triste. Muito triste. Exatamente para as facções. Sim. Será que também não é uma visão que tem que se ter, uma leitura, uma busca? Sim. Será que o que interessa é simplesmente aquilo que leva na mídia e traz aquela resposta? Porque essas pessoas também são mães, são mulheres, são pessoas que têm filhos, são pessoas que são filhas de alguém. Será que a gente não tinha que também ter esse olhar para essas pessoas? E tantas outras, índios, questões de gênero, de religião, porque são todas pessoas, são todas as classes que são vulneráveis, né? Então essa é a minha visão, é com essa leitura que eu vou chegar no segundo grau. E vamos ficar com essa expectativa, né, bastante grande, com sua chegada, nessa sua condição atual de desembargador, que o senhor possa evoluir com todas essas questões tão importantes para a sociedade, né? Porque sem estrutura, sem política pública, sem a compreensão mínima sobre reinserção, por exemplo, no meu entendimento, o cárcere ele corre o risco de produzir mais violência do que combater. Não é? Eu particularmente, eu acho que é importante o cárcere, sabe? O próprio Foucault, porque quando muitas pessoas doutrinam, né, e se manifestam em vários locais, como se o Foucault fosse a pessoa contrária aos presídios. Não. O Foucault tem uma passagem que marca a vida dele. Sim. Ele diz que os presídios, que essas casas prisionais, são o pior local do mundo, que é um horror. Aí ele bota uma vírgula. Mas até hoje, ninguém trouxe uma proposta melhor. Sim. A punição é necessária. Que o presídio é necessário. Então, e ele tem toda a razão. Se a pessoa comete delito, a pessoa tem que ser
responsabilizada na medida aquilo que ela fez, na medida da sua culpabilidade. Mas tu tem que propiciar a recuperação, a reinserção, como tu diz. Porque eu faço uma pergunta, Giovana, muito simples. Você, que não aceita recuperação de pessoas doentes ou que cometeram crimes, que têm que ser condenadas. Não existe pena de morte no Brasil. Então a pergunta que fica é, você, qual o condenado que você quer amanhã na igreja do seu lado? Qual é o condenado que tu quer, Giovana, depois de cumprir a pena, do teu lado no mercado, no salão de beleza, aqui na tua emissora? Qual a pessoa que tu quer? Atrás de ti na fila do ônibus, do banco? Aquela recuperada ou aquela que não foi recuperada? É a pergunta que a sociedade tem que responder para si mesma. Perfeito. É isso que eu penso. É o foco na dignidade humana e na reintegração social. É isso aí. É isso aí. Bem, teríamos muito mais a falar. É sempre um aprendizado muito grande conversar com o senhor, até porque eu fui aluna de Direito, sou aluna de Direito, eu posso trazer aqui essa informação. Eu me senti lisonjeada, né? Sendo sua aluna, aprendi muito sobre direito penal, sobre processo penal. Então nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas não posso deixar de lhe questionar em relação ao seu vínculo com o Santa Maria, que mesmo assumindo o Tribunal de Justiça, compreendemos que o seu vínculo continua forte com Santa Maria, como inicialmente o senhor ponderou. Aqui está a sua família, né, a construção de longos anos de uma carreira de grande sucesso, também as questões acadêmicas, vínculos acadêmicos fortes e reconhecimento público, muito reconhecimento público. Gostaria de saber quais são suas considerações, qual o legado que o senhor quer deixar para Santa Maria e para as futuras gerações dos operadores de direito no Rio Grande do Sul? Eu só tenho a agradecer a Santa Maria. Como eu disse inicialmente, Santa Maria faz parte da minha vida. Eu, onde estiver, vou levar sempre Santa Maria comigo. Santa Maria me recebeu muito bem, muito bem. Eu formei muitos amigos aqui em Santa Maria. Eu me lembro que quando eu cheguei na URGS, no meu mestrado na URGS, a URGS ainda não estava nem reconhecido o mestrado da URGS. Foi a primeira turma de mestrado da URGS. Eu estava falando com o meu orientador na época, era um desembargador, Adroaldo Furtado Fabrício. Foi até presidente do tribunal, hoje ele tem 90 e poucos anos. E aí eu conversando com ele, puxando aquela conversa de um professor-aluno, porque eu já era professor, e tinha 22 anos, eu acho. Eu já era professor, mas era aluno, né? Então eu estava lá fazendo meu mestrado na URGS, e aí conversando com ele, pô, desembargador, o senhor foi juiz lá na minha terra, né? Ele chegou, sim. Fiz grandes amigos, me disse ele. Poxa, eu, na época, um juiz fazia grandes amigos na cidade. Hoje eu entendo a mensagem dele. A gente não vem, o juiz não pode ser aquela pessoa fechada dentro de uma cápsula, né? De uma redoma. De uma redoma que não conhece as coisas da vida. Como que alguém que não conhece as coisas da vida, que não passa as coisas da vida, vai ter condições para julgar as pessoas que vivem na vida, na sociedade? E ele disse, eu saí de lá sem inimigos. De Rio Grande, ele me disse, né? E é isso que me conforta, sabe? Eu fiz grandes amigos aqui. Conheci várias pessoas. Acho que ajudei muitas pessoas, as pessoas também me ajudaram muito, inclusive a produzir, né, realizar algum projeto em benefício delas próprias. Então, eu saio muito tranquilo, profissionalmente, como magistrado aqui de Santa Maria. Então, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer toda a comunidade de Santa Maria. Tentei, de todas as formas possíveis, resolver a causa das pessoas aqui em Santa Maria, e agora cabe a Santa Maria, o povo de Santa Maria, julgar a minha justiça. Perfeito, doutor. E sua trajetória, ela se confunde com
parte da história jurídica de Santa Maria e parte da nossa história pela grande relevância da sua atuação aqui. Bem, Santa Maria está sempre à sua disposição, aqui é a sua casa, continuará sendo a sua casa, bem como o nosso veículo de comunicação, à sua disposição e à disposição dos interesses do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está recebendo um profissional de primeiríssima qualidade para a nossa honra. Desejamos muito sucesso nessa brilhante trajetória, mais uma brilhante trajetória em sua vida, agora como desembargador. Agradeço pela disponibilidade, pelo respeito, pelo carinho para com o programa e, sobretudo, pela confiança. Foi uma honra realizar essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Dr. Ulisses Fonseca Lousada, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Estamos encerrando esta edição especial do Giornale em homenagem à posse do desembargador Ulisses Fonseca Lousada. Desejamos grande sucesso a seu importante cargo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com reconhecimento por todo o legado construído até aqui e por sua atuação em nome da justiça nas regiões onde exerceu sua magistratura. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Eu simplesmente diria que não te preocupa, Bagual. Que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol com certeza sempre chega na fronteira. Como é que é? Uruguaiano. Por quem cantam os cardeais, parceirão vanidade. Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol sempre chega a Uruguaiana. Quero ver bem alto agora. Quem segue o rastro do sol Para um pouquinho, só um pouquinho. Para só um pouquinho. O Pedrinho me disse que falta 2 que não cantou. Eu acho que foi o Silênio que está por ali. O meu Silênio. Quem segue o rastro do sol agora você me pensando? Preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o rastro do sol sempre chega a Uruguaiana. O caminho pouco importa, Alegrete ou Itaqui, pois enquanto a gente volta, tanto faz por onde ir. Segue esse rumo e te vai pra onde o sol apaga as brasas, pois quem bebe do Uruguai não vive longe de casa. Oh! Barranqueiro e campeiro, esse meu canto vai no vento feito um chasque, campo afora, desta terra onde eu nasci e amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Quero ouvir! Barranqueiro, bonito! Desta terra onde eu nasci e amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Aí, ele!
comerciante na velha Sinaragana, pois não conhece o Rio Grande quem não foi a Uruguaiana. Quando o verde das pastagens se dourar nos arrozais, tu saberás na paisagem por quem cantam os cardeais. Segue o rumo, companheiro, onde está teu coração, que acharás algum parceiro pra cantar esta canção. Barranqueiro e campeiro, esse meu canto vai no vento feito chasque, campo afora, nesta terra onde eu nasci e amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora outra vez. Barranqueiro, campo afora, nesta terra onde eu nasci e amo tanto, mas que volto qualquer dia, a qualquer hora. Obrigado a vocês, muito obrigado. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico.